Que o Senhor abençoe a todos, a todas neste dia. Recebam bênçãos do Altíssimo. E ainda que passem momentos difíceis em nossas vidas, já sabemos a quem recorrer, já sabemos quem é nosso refúgio, nosso amparo, em quem nós depositamos toda a confiança, a esperança, para que nosso Deus nos ajude. No Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória, o Deus que fez o céu e a terra, aquele Deus que falou a Moisés, que falou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Esse é o mesmo Deus que hoje nós adoramos. Cremos nele, confiamos nele. Assim que no dia de hoje, pois muito felizes e contentes estamos para este ensinamento ou essa meditação da palavra de Deus, onde aprendemos, louvamos a Deus e adicionalmente nós também aprendemos para a edificação de nossa vida espiritual e também para a edificação de muitos. Vocês podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares e vamos assim estar meditando estamos no livro de Tiago, apóstolo de Jesus Cristo. Se vê na leitura de Tiago, nós vemos que ele era muito rigoroso. Pode dizer-se mais rigoroso que o apóstolo Paulo. Mas não tanto ele, senão mais bem a maneira como Deus o usou, como o Espírito Santo esteve com ele e revelou-lhe também muita doutrina, a forma ou a maneira de que o povo, aqueles judeus daquela época que se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a eles é que Tiago está pregando, aos judeus convertidos ao cristianismo, ao Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Por isso vemos que ele é um pouco rigoroso, porque nessa época muito difícil, a conversão das pessoas, o Senhor veio para pregar, para ensinar para os judeus o Evangelho, para ensinar a lei e a cumpri-la. E eles, pois, foram muito difíceis e não aceitavam. Mas o Senhor, quando ele subiu aos céus, deixou seus apóstolos. A Paulo encarregou dos gentios, de todas aquelas pessoas estrangeiras, mas os outros apóstolos pregavam aos mesmos judeus. Por isso aqui vamos encontrar muitas coisas que a maneira como eles atuavam, os judeus naquela época, e o apóstolo, através do Espírito Santo ou por revelação do Espírito Santo, ensina-lhes o bom comportamento. Mas como hoje nós também vivemos essas mesmas experiências, também sentimos muitas coisas, também tem pessoas difíceis, pessoas incrédulas, também tem pessoas que creem, outras não creem, e tem pessoas que se submetem a Deus, que são humildes, simples, outros não. Hoje em dia também é o mesmo, portanto, que a palavra que se ensina aqui é para nós hoje também. Nós não vemos nada de diferente, não vemos nenhuma diferença entre hoje e este ontem, que aconteceu faz mais de 2000 anos. E assim, então, vamos ler em Tiago, capítulo 2. E vamos ler, pois, todo o capítulo. Vamos ler do 1 ao 26. Mas eu vou ler em alguns outros livros, porque aqui tem 2 temas que parece-me tão importante que nós meditamos e aprendamos sobre eles. O tema dos pobres e o tema dos ricos. Então, aí passaremos a alguns livros da Bíblia, espero que o tempo dê. E diz assim no capítulo 2:1, diz: Meus irmãos, que vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo seja sem acepção de pessoas. Porque se em vossa congregação entrar algum homem com anel de ouro no dedo,
e com vestes preciosas, e também entrar algum pobre com veste esfarrapada, e prestais atenção especial para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te aqui num bom lugar, e disserdes ao pobre: tu fica aí de pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Aqui ele estava dizendo sobre a acepção de pessoas, que entrava o rico na congregação e o bajulava, e ao pobre, pois, o menosprezava e o deixava em último lugar. Isso não acontece conosco hoje. Isso não acontece porque nós entendemos a palavra do Senhor, o caminho dele, sua doutrina. Deus nos ensinou a sermos pessoas retas, ser iguais em todas as formas de comportamento, em que nós não vamos nos inclinar pelas coisas materiais da vida, mas nos inclinamos pelo espiritual. As pessoas que têm dons espirituais, que têm muita espiritualidade, que Deus os usa, ali eles serão os preferidos por nós. Mas as coisas materiais da vida, temos aprendido que vivemos, as desfrutamos, quem sabe as tenhamos ou não, mas não tem que colocar o coração nelas, senão na vida espiritual, no de Deus, no perfeito. Entretanto, aqui como o apóstolo está fazendo um chamado de atenção nas congregações sobre acepção de pessoas, aqui no verso 4 diz: porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos e não viestes a ser juízes com maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Tenhamos em mente, irmãos, que este verso tem sido usado para mal interpretá-lo. Porque com este verso, então, as pessoas, tem muitas pessoas, tem muitas denominações ou religiões que ensinam que é pecado ser rico, que é pecado ter dinheiro, que no Evangelho do Senhor todas as pessoas têm que ser pobre, miserável. Isso é o que eles têm interpretado sobre este verso, que aparentemente diz: meus amados irmãos, Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. A forma como está escrito o verso, a forma como o apóstolo o expressa, ou a tradução que fizeram, dando a entender que na congregação não deve ter pessoas ricas, somente pobres. E por isso é que eu vou ler um pouquinho sobre os pobres, para que compreendamos que não é mal, nem é pecado que alguém seja rico, que tenha sua riqueza, seus bens materiais, e que esteja na igreja. Isso não é mal. Na igreja, na congregação do Senhor, pode ter ricos e pobres. E vamos ler em algumas partes da Bíblia. Por exemplo, leamos em Isaías 66. Aqui em Isaías 66, onde Deus fez promessas para o futuro. Não vamos perder Tiago. O Senhor aqui em Isaías 66 fazia promessas para o futuro sobre como seria o que Deus estaria dando para esse tempo e como seria a vida dos crentes ou dos seguidores ou do povo de Deus. Aqui em Isaías 66, no verso 2, mas eu vou ler o 1, diz: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é estrado de meus pés. Onde está a casa que havereis de edificar e qual o lugar de meu repouso? O Senhor dizia, é impossível. Bom, neste verso está falando do templo. Impossível porque Deus é espírito
E para ele não podiam construir uma casa física? Era a pergunta. E no verso 2 diz: pois minha mão fez todas essas coisas, e assim é como todas essas coisas vieram a ser, diz o Senhor. Mas olharei àquele que é pobre e humilde de espírito, e que treme diante de minha palavra. Então aqui está a promessa maravilhosa para o futuro. Quando o Senhor diz que ele estava olhando ao pobre e ao humilde de espírito. Aqui o Senhor não estava falando das riquezas físicas, materiais. Em nenhum momento o Senhor está aqui discriminando, assim digamos, de discriminar, porque então os ricos não têm o direito de estar na congregação, senão somente os pobres. Não, disse o Senhor, olharei o pobre e humilde de espírito. E aqui em Mateus, passamos um momentinho aqui ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Que nos diz o Senhor no Mateus 5, verso 3. Para que nos tire a dúvida se os ricos têm direito ao reino dos céus, se os ricos têm direito de estar na congregação do Senhor. Vamos olhar e ver essa interpretação do que dá Tiago. Mateus 5,3 diz: gostaria que todos lessem, todos leiam. Felizes os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino. Então aqui o Senhor está falando dos pobres? Sim, dos pobres. Mas está falando dos pobres em espírito. Havia uma pobreza de conhecimento doutrinal. Os pobres em espírito são aquelas pessoas que não são arrogantes, orgulhosas, rebeldes, insensatas, vaidosas, senão que são humildes e simples, e quando ouvem a palavra de Deus, a aceita com toda sinceridade, dispõe seu coração para Deus, o pobre de espírito. Este pobre de espírito estava desconhecendo a doutrina, o verdadeiro caminho de salvação. E quando ouve, quando lhe prega, ele se dispõe e crê, o pobre de espírito. Agora continuamos aqui em Deuteronômio. Em Deuteronômio 8, as promessas que Deus faz, mas aqui em Tiago, estava aqui falando Tiago no verso 5, quando diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Então as pessoas dizem, os ricos não têm nenhum direito e é pecado ser rico. Mas nós vamos ler até onde os ricos ou a riqueza é má ou é pecado. E quem a dá? Quem dá a riqueza? Leiamos Deuteronômio 8, 17. Deuteronômio 8, 17 diz: aqui está o Senhor, Moisés, recordando ao povo tudo o que Deus lhes havia ensinado e tudo o que deviam fazer, cumprir as leis, viver a vida reta, viver uma vida santa diante de Deus, porque ele ia já partir. E assim que ele lhes está recordando, e aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, no verso 17, lhes diz, e no verso 11 diz: cuidem-te e não esqueçam da palavra do Senhor, não esqueçam de cumprir seus mandamentos, seus decretos, não esqueçam. E logo já ele continua falando, continua recordando, e no 16 lhes dizem: lembrem que Deus te sustentou com maná no deserto, comida que teus pais não conheciam. E no 17 lhes diz: e não digas nunca em teu coração, meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza.
Que não dissessem eles que se enriqueceram por sua própria mão, por seu próprio trabalho, por seu próprio esforço, senão que Deus era o que lhe dava a riqueza. Então nós aqui, na Bíblia, aqui no Antigo Testamento, se lemos, nós vemos que Deus permitiu que tivesse ricos e pobres. Porque Deus abençoava, Deus dava a bênção e queria abençoar alguém ou alguma família ou alguma pessoa em especial, como fez com Salomão. Então, não é que seja pecado que os pobres somente são os que estão na congregação, os pobres fisicamente, e que o rico não tem direito. E se lemos, por exemplo, em Reis, a história de Salomão, vemos como Salomão, quando ora ao Senhor, reconhece que a riqueza Deus lhe deu. Pois leamos aqui um pouquinho aqui em 1 de Reis, no capítulo 3, para que vejamos o que Salomão lhe disse ao Senhor em sua oração. Em Reis, 1 de Reis 3, vamos ler o verso 11, 12 e 13. Quando Salomão reconhece diante de Deus, conta aqui a história de como foi que Deus o abençoou, porque o abençoou e de que maneira. Diz que Salomão orava a Deus e lhe pediu sabedoria. Pediu-lhe sabedoria para poder governar a nação. E assim que, por exemplo, aqui no verso 10 diz que agradou ao Senhor esta oração por ter Salomão pedido a sabedoria para poder governar o povo. E lhe disse no 11, disse, porque demandaste isto e não pediste para ti longevidade, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, porém pediste para ti inteligência para saber julgar. Disse-lhe o Senhor, eis que cumpro tua petição. Disse-lhe o Senhor, eu ouvi tua oração. Eis que te dou coração sábio e entendido, de modo que antes de ti não houve outro como tu, nem depois de ti o haverá. E ainda, também te concedo as coisas que não pediste, riquezas e glória. Não me pediste, vou te dar, disse, te dei, de maneira que não haverá nenhum dentre os reis como tu, por todos os teus dias. Ele foi o homem mais importante, mais rico, que teve maior riqueza. Deus as deu a ele. Diz, se andares em meus caminhos, eram as promessas do Senhor. Muitas bênçãos e muitos triunfos e progressos estaria lhe dando e longa vida. Mas vemos aqui como Deus lhe deu riquezas. Porque o dizer de algumas pessoas que dizem que é pecado ser rico, que é pecado as riquezas, que é pecado que os ricos não ganham a vida eterna, senão é só os pobres, porque aqui Tiago assim o diz, que o Senhor escolheu foi os pobres para ganhar o reino dos céus. Sim, nós entendemos que quando o Senhor nomeou seus 12 apóstolos, eles eram pescadores, eles eram pessoas que trabalhavam em um trabalho muito simples, não eram estudados, não eram preparados, não sabiam ler nem escrever, e o Senhor os nomeou. Ele os nomeou para a vergonha daqueles grandes sábios e estudiosos, dos principais do povo, que estudavam e sabiam tanto, mas nem sequer entendia a palavra de Deus, não entendia o caminho do Senhor. E por isso o Senhor nomeou a eles para envergonhar aos grandes sábios e preparados intelectualmente. Então, queremos esclarecer que não é mal e que os ricos, quando se refere à Bíblia, está referindo-se no sentido espiritual. Assim que leiamos o que diz os Salmos 62:10. O Salmo 62:10 diz, aqui ensina que os crentes terão bênçãos de Deus, mas que quando um crente tenha bênçãos de Deus e aumente sua riqueza, diz que não ponhas o coração nelas. E aqui no verso 10 diz, não confieis na violência nem na rapina, não vos envaideçais,
Se aumentam as riquezas, não ponhais o coração nelas. Não é mal ter riquezas, não é mal ser rico. O mesmo Deus dá as riquezas, o mesmo Deus abençoa as pessoas aos que Ele quer abençoar. Então, queremos esclarecer isto. Assim que também aqui em Mateus 19, temos que o Senhor, Mateus 19, 23, que o Senhor estava aqui, o Senhor Jesus Cristo evangelizando, falando, ensinando as pessoas, e diz que ele aparece um jovem, e o jovem lhe diz: Senhor, o que tem que fazer para ganhar a vida eterna? E o Senhor disse: cumprir todos os mandamentos. E ele disse: eu os tenho cumprido desde minha juventude. E o Senhor lhe disse: está muito bem, mas se tu queres ser perfeito, tens que vender o que tens, porque diz que ele era muito rico. Era muito rico. E diz que ele disse: vais e vende do que tens e reparte aos pobres. Então diz no verso 22, diz: e o jovem, ao ouvir essas palavras, retirou-se triste, porque era possuidor de muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, eu vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Diz dificilmente entrará o rico, porque o rico se confia em sua riqueza e se confia em que nada lhe falta, em que nada lhe faz falta, porque tudo pode conseguir com o dinheiro. O rico crê que vai comprar a felicidade com o dinheiro, que vai comprar a paz com o dinheiro, que vai a comprar a estabilidade emocional com o dinheiro, que vai suprir as suas doenças, serão curadas com o dinheiro. Então se confia. E ele diz: pois eu não tenho necessidade de buscar a Deus, porque eu tenho tudo. E buscar a Deus é para pedir-lhe coisas, para pedir-lhe que nos ajude, que nos provê todo o necessário. Eu não tenho necessidade. Isso foi o que quis dizer o Senhor? Que difícil era. Este jovem dizia: eu quero ter a vida eterna, cumpro os mandamentos do Senhor. Mas ele não queria fazer aquilo que o Senhor lhe disse, que repartisse, que fosse generoso e também bondoso e ajudasse aos pobres. Diz que isso lhe deu muita tristeza e que isso não era para ele. Pois aí vemos que sim, os ricos estão na congregação e para os ricos também está o plano de salvação. Não é como as pessoas dizem. E se continuamos lendo tantos versos que encontramos, por exemplo, em Lucas 21, quando diz que chegou a mulher e que estava o Senhor na porta do templo e que chegavam todos para dar as ofertas, e diz que vinha todos os pobres e que chegou uma mulher viúva e todo o sustento que tinha deixou aí na arca, e que via os ricos que vinham também e traziam grandes ofertas. Então o Senhor Jesus conhecia a situação deles e viu que os ricos o faziam porque lhes sobrava, não porque fizesse de coração, com amor a Deus, com sinceridade ao Senhor, senão que fazia aí porque lhes sobrava. E o Senhor então lhes disse: esta mulher deu o seu sustento, ainda o que não tem o deu, mas o fez de coração. Mas o rico do que lhe sobra é o que dá. E o Senhor não queria essas coisas. Ele queria também que os ricos o fizessem com sinceridade, que amasse e buscasse a Deus com muita sinceridade, ainda que não tivesse necessidade de coisas materiais. E o que dizemos aqui em 1 Timóteo, buscamos aqui já em 1 Timóteo, para que nos fique bem claro o assunto dos ricos e dos pobres, para que nós não torçamos o caminho do Senhor. Se me perdeu, Timóteo, como são livros tão pequenos, em Timóteo 6,17, em 1 de Timóteo 6,17, que diz, já estamos aqui no Evangelho, porque aqui já está Paulo ensinando a Timóteo,
Ele disse Paulo a Timóteo que ensine que os crentes, que a congregação guarda e cumpra a palavra de Deus, cumpra o evangelho do Senhor, que ponha em prática os mandamentos do Senhor. E lhes disse, entre outras coisas, no verso 17, manda aos ricos deste século que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas ponha sua esperança no Deus vivo, o qual nos oferece todas as coisas em abundância para que delas desfrutemos. Então, vemos que na congregação, que tem ricos, e Deus sim lhe dá riquezas às pessoas e os abençoa neste aspecto. Então, agora sim, vamos voltar a Tiago, capítulo 2. E agora sim, quando leiamos aqui o verso número 5, aqui em Tiago 2, no verso 5, quando diz, ouvi, meus amados irmãos, Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu? Ele se referia que porque os 12 apóstolos eram pobres, não tinham estudos e Deus os nomeou. Mas não significa, porque os poucos versos que temos lido, porque tem muito mais, percebemos que na congregação, sim tem ricos que buscam a Deus, que sim Deus abençoa e dá riquezas a quem Ele quer. A quem Ele quer, Deus abençoa e lhe dá as riquezas. Então, não é pecado. Não é pecado a riqueza, não é pecado. O pecado é o que tem riquezas e confia em suas riquezas e diz, não preciso de Deus, porque com o dinheiro tudo faço, tudo compro com o dinheiro. Isso sim é um erro, isso sim é um pecado. Então, aqui continuamos lendo, e no verso 6 diz, mas vós ofendestes o pobre, porque no primeiro verso diz que fazia acepção de pessoas, entrava um rico e lhe dava o primeiro lugar, e entrava um pobre e o deixava no último, sim, na última cadeira. E ele diz, não tem que fazer acepção de pessoas. 6, mas vós ofendestes o pobre, não vos oprime os ricos, e não são eles mesmos que vos arrastam aos tribunais? Nesta época havia estes litígios, estes problemas. Sofriam porque tinha muita opressão. Nesta época havia escravidão também. E por isso, quando chega o evangelho, quando as pessoas todas começam a ouvir a palavra do Senhor, todos escravos, servos, livres, ricos, pobres, estrangeiros e todos estavam ouvindo o evangelho do Senhor. O Espírito Santo também tinha vindo a muitos deles, e, portanto, que na congregação estava aqui a diversidade de pessoas, de gente de todas as classes, de toda a estratificação social, também intelectual, e por isso se apresentava todos estes problemas. Neste tempo se apresentava tudo isto. Mas tudo isso nos serve também a nós para olharmos como vivemos e como nós hoje também podemos atuar e viver na congregação, fazendo as coisas bem, agradando sempre ao Senhor em tudo e amando-nos todos, não é? Uns aos outros, e cada um de nós sentindo que o outro é superior a mim, que o outro é melhor que eu, é isso. No verso 7 diz, porventura eles não blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vós? Bom, estava falando ali daquelas pessoas ricas que escravizavam muito e que não queriam nada da parte da palavra do Senhor. E no 8 diz, todavia, se em verdade cumpristes a lei real, está dizendo aos crentes, se em verdade vocês, irmãos, estão cumprindo a lei do Espírito, a lei do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo ensina, conforme a Escritura, quando diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, significa não faça acepção de pessoas, não olhes mal aos demais, tens que sentir-se menos que os demais, respeitar, valorizar e tratar com muita educação a teu próximo. Isso diz o mandamento, estava dizendo. E no 9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um ponto, faz-se culpado de todos.
Porque assim como Deus disse, não cometerás adultério, também Deus disse, não cometerás homicídio. E dá o exemplo e diz, veja bem, se tu não cometes adultério, mas matas ou tira a vida de alguém, estás feito transgressor da lei, dando a entender que tinha que cumprir todos os mandamentos. Todos. Não se pode dizer que se cumpra um só e que os outros não, como o jovem rico quando lhe fala o Senhor. Disse-lhe, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor lhe disse, cumprir todos os mandamentos. E ele disse, eu os tenho cumprido todos desde minha juventude. E o Senhor lhe disse, te falta um, porque não és perfeito. Mas se tu queres ser perfeito, vende o que tens, reparte-o aos pobres. E esse é o pecado, e ele diz que ele foi muito triste. Foi-se tão triste, não quis aceitar. E se foi triste porque era muito rico, que qual era o pecado que tinha? A avareza, a ambição. Era avarento? Então ele estava cumprindo todos os mandamentos, mas faltou cumprir aquele que diz, não seja avarento, não seja egoísta, não seja ambicioso. Esqueceu-se que isso também era um mandamento do Senhor e que tinha que cumpri-lo. Portanto, ele era transgressor da lei. Transgressor. Porque para não ser transgressor da lei, então tem que cumprir todos os mandamentos. Estava cometendo, pois, estas infrações e assim ele não andava perfeito diante do Senhor. E no verso 12 diz, assim falai e assim procedei como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aqui já está falando da lei da liberdade, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que a lei do evangelho, a lei da liberdade é aquela onde o Espírito de Deus está governando, dirigindo, ensinando, corrigindo a sua igreja, a sua congregação, onde o Espírito Santo é o que dirige e guia. Esse é o verdadeiro evangelho e essa é e também a verdadeira liberdade. A lei da liberdade é o evangelho dirigido e guiado pelo Espírito do Senhor. Porque a lei, na antiguidade, a lei de Moisés, não estava sendo dirigida nem guiada pelo Espírito do Senhor, senão que Deus a deu a Moisés escrita e ele a escreveu. E somente liam os escritos. Agora no Evangelho é a mesma lei, os mesmos mandamentos, mas já dirigidos e guiados pelo Espírito do Senhor, que é o mais formoso, porque é quando Deus vivifica sua palavra, vivifica todos os mandamentos em nossa vida e nos muda e nos transforma. Coisas que os antigos não puderam, eles não alcançaram essa bênção, eles não puderam ser transformados, eles não puderam mudar, porque não tinha ninguém que os ajudasse a mudar. Hoje nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda. Glória ao Senhor. Então, aqui diz o verso 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas tenhamos em mente este verso 12 cada vez que você leia, porque eu sei que vocês estão lendo a Bíblia. Diz, volto a repetir, assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Diz que já todos nós, os crentes, toda a congregação, a igreja do Senhor Jesus Cristo, será julgada pela lei da liberdade, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já não seremos julgados pela lei de Moisés, senão pela lei de Jesus Cristo, pela lei do evangelho. Esse verso, que não se esqueça o que significa, o significado que tem. E aqui no verso 14, então, diz, meus irmãos, que proveito tem
alguém se disser que tem fé e não tem obras, aqui já está falando da fé. Já não estamos aqui falando dos pobres nem dos ricos. Já entendemos que o Senhor, quando fala dos pobres em espírito. Porque seguramente terá um rico que é pobre de espírito. E este rico ou essa pessoa que tem muitas riquezas é pobre em espírito, e o dia que escuta, ouve a palavra de Deus, crê e se converte a Deus e segue o caminho do Senhor. É isso? Assim é como se vai cumprir quando o verso que o Senhor deu quando disse, nas bem-aventuranças, quando disse, felizes os humildes ou pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles serão os que vão herdar a vida eterna, os pobres em espírito. Assim que na congregação pode ter pessoas ricas terem muitos bens, muitas riquezas e pobres, mas o principal é como está o coração. Que seu coração não seja, digamos, não seja incrédulo, rebelde, insensato, senão que você já tenha sido pobre em espírito e que escutou, ouviu de Deus, o aceitou, creu e começou a fazer a vontade de Deus. Começou a buscar a Deus. E Deus diz, és bem-aventurado. És bem-aventurado porque agora vou te ensinar para que não continue sendo pobre, senão rico. Mas rico não em dinheiro, senão rico em espírito. Então também a promessa diz que o Senhor, depois que esse pobre em espírito se converte a Deus, diz que o Senhor começa a enriquecê-lo, diz que será rico, mas no sentido espiritual. Os ricos no sentido espiritual. Assim que nós, isso é o que estamos buscando, enriquecer-nos cada dia, mas espiritualmente em doutrina. Mas se Deus a alguém, a alguma pessoa quer dar-lhe riquezas e dinheiro, isso faz o Senhor, e não é mal, nem é pecado. E aqui continuamos então, aqui já o apóstolo começa a falar sobre algo da fé e diz, meus irmãos, que proveito tem alguém se disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então diz que ele tem fé, mas não tem obras. O que significa a fé? Já dissemos que é crer, não é? Crer no Senhor. Crer que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que é o caminho que leva à vida eterna. E crer em Deus, essa é a fé. E diz que tem alguém que diz que sim, que tem fé e que crê em Deus, mas acontece que essa pessoa, pois está vivendo em pecado. Vive em pecado. E diz, eu creio em Deus. E então está ali, se embriaga, é irresponsável no lar com sua família, não cumpre com os deveres. Outros vão roubar, outros a cometer adultérios, fornicações, outros golpes, fraudes, subornos, de todo tipo de pecado. E você lhe pergunta e diz, não, eu sou cristão, eu creio em Deus. Isso, você lhe pergunta, diz sim, creio em Deus, eu sou cristão. Isso é o que diz aqui este verso. Diz que tem fé, mas não tem obras, quer dizer, não se afastou do pecado e não está dando frutos para Deus, então não tem obras. Diz que se essa fé que ele diz ter poderá salvá-lo, não pode salvá-lo. Porque a fé, depois da fé vem as obras, vem a resposta, vem os frutos. Que as duas coisas são as que vão nos dar a salvação. Porque a pessoa ouve a palavra de Deus, crê, a aceita e começa a obedecer, a mudar e afastar-se do pecado para apresentar-se diante de Deus como uma pessoa
perfeita, como lhe dizia o Senhor ao jovem rico, lhe disse: se tu queres ser perfeito, falta-te este mandamento. Então, para ser perfeito, só para mostrar fé com obras, pois tem que afastar-se do mal e fazer o bem, o reto, o justo. E aqui no verso 15 diz: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem necessidade do sustento diário, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Está dando o exemplo? Está dando um exemplo simples, mas bem de ser uma pessoa generosa, bondosa, de não ser avarenta, de que não quer, não é, ambicioso do seu, senão que é generosa, então vê uma pessoa com necessidade lhe dá. Mas diz que o ambicioso e o que diz que tem fé, mas não tem obra, diz ao outro, diz: bom, vai, confia já em Deus, vai agora e peça a Deus que lhe dê. Tendo com que dar-lhe, tendo a oportunidade e a maneira de dar-lhe uma ajuda à pessoa, e diz que não, nega-lhe a ajuda. Ele diz: não, vai, console-se, sacia-se, peça a Deus, tenha fé, ore e peça a Deus. Diz que essa não é a forma correta do comportamento de alguém que diz: eu tenho fé, mas não tenho obras. Porque então estou fazendo aí, vejo a necessidade da pessoa e não o ajudo? Porque não é que, como vou gastar meu dinheiro? Não pode ser que eu tenha que gastar meu dinheiro para ajudar a esta pessoa. Então diz que não tem obras, não tem fruto essa fé dessa pessoa. E diz no verso 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Já o explicamos. A fé sem obras já explicamos. E no verso 18: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu as obras. Mostra-me tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Quer dizer que tem pessoas, eu tenho ouvido pessoas que diz, quando lhes convida: bom, te convido à igreja, a ouvir a palavra de Deus, a buscar a Deus. Diz: não, eu não tenho necessidade. Eu não tenho necessidade porque, veja, eu creio em Deus. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Não tenho necessidade de ir por lá nessas igrejas. Não tenho necessidade de ler a Bíblia nem de converter-me. Não tenho necessidade, porque aqui eu não mato, não roubo, não faço nada mal. Não, eu não faço nada disso. Assim que eu não preciso. Está demonstrando que tem muitas obras. Não tem fé, mas diz que tem muitas obras. Pois diz que isso e nada é o mesmo. De nada serve. Outras pessoas, uns as ouvem dizer que não, eu faço muitas obras beneficentes. Eu sempre estou lá no dia de domingo, em um dia especial, eu vou por lá com todas as pessoas do trabalho social, eu vou e reparto comida, e lhes dou cesta de alimento, e dou roupas, e dou sapatos, já faço isso já. Com isso é suficiente. Mas com isso é suficiente é que está cometendo outras coisas mal diante de Deus e não está crendo em Deus, nem confiando, nem buscando a Deus. Então, tem umas obras, mas não tem fé. Então, o apóstolo quer que a fé vá com as obras ou os frutos. No verso 19 diz: tu crês que Deus é um, fazes bem? Também os demônios o creem e estremecem. Porque, como lhes dizia, muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, e eu não preciso ir lá porque eu não faço nada, eu não faço mal a ninguém, nem estou roubando, nem estou matando. E o outro diz: não, é que eu faço tantas obras beneficentes, eu ajudo as pessoas, mas tampouco eu busco a Deus, e comete outros pecados. Então, nem um nem o outro estão fazendo coisas boas diante de Deus. Nenhum nem o outro podem se justificar.
E seguramente naquele tempo tinha pessoas dentro da congregação que viviam estes problemas, essas dificuldades. E um dizendo, eu tenho fé, mas continuo vivendo minha vida como eu quero. E o outro diz, eu tenho obras, mas eu continuo vivendo minha vida como quero e não vou a esta igreja, nem vou converter-me, nem vou buscar a Deus, nem vou tratar de agradar a Deus, senão que vivo minha vida. Então, por isso, o apóstolo disse, a esses dois personagens, lhes disse, vocês estão como os demônios. Os demônios creem e estremecem na presença de Deus. Por acaso, os demônios serão salvos? Por acaso os demônios andam bem diante de Deus? Não. Então diz que assim comparados são estes dois grupos de pessoa, o que só tem fé e não tem obras, o que somente tem as obras e não tem fé, são comparados com aqui isto dos espíritos, que diz, tu crês que Deus é um? Sim. Tu crês que Deus é um? Sim, 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 eu creio em Deus e Ele é um. Diz, está muito bem. E diz, sabem que os demônios também creem e estremecem? Eles também creem em Deus e estremecem, os demônios? Claro, creem, porque eles sabem que Deus é o chefe, ele é o criador, é o dono. O Senhor é o que vai colocá-los no lugar em que devem estar e estremecem na presença de Deus e têm temor. Então, isso mesmo acontece às pessoas e que Deus nos guarde de cair nisso, de que somente nós nos justificamos por certas obras boas que estamos fazendo, ou nos justificamos por dizer, eu tenho muita fé, eu creio e estou com fofocas, com iras, com brigas, com rancores, com vinganças, com orgulho, estou nisso, então eu não estou fazendo nada. Então aqui o apóstolo quer que nós tenhamos a fé com obras, sejamos perfeitos diante de Deus. E aqui sobre os dos espíritos, também nos dá um grande ensinamento, porque eu lembro que tem muitas pessoas que chegaram à igreja e eles são pessoas que foram por lá nos bruxos, nos feiticeiros, e dizem, mas que estranho, porque lá esses bruxos e esses feiticeiros também têm a Bíblia, e abrem a Bíblia e nomeiam a Jesus e começam a rezar ou a orar e nomeiam a Jesus. E então eles também creem em Deus. Então as pessoas, para se justificarem, começam a dizer que como é que eles fazem essas coisas? Como é que têm a Bíblia? Como é que nomeiam a Jesus? Como é que dizem crer? Então se justificam e dizem, pois eu pensei que isso não era mal. Ir nessas pessoas, nesses adivinhos, porque os vê que creem. Então, aqui está o verso. Os demônios creem e estremecem. Então, aí vem o engano. Vem aqui a comparação que faz o apóstolo para estes dois grupos de pessoas. E também, adicionalmente, o engano que nem todo que diga que sim, que eu creio em Deus, é ou está no caminho correto. E no verso 20 diz, mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Então aí diz que a fé foi, porque Abraão creu em Deus. Deus disse a Abraão, sacrifica-me teu filho. E Abraão creu e foi-se a sacrificar o filho. Então, tinha a fé acompanhada com as obras, porque ia atuar a sacrificar o filho. E no verso 22, vê que a fé atuou juntamente com suas obras e que a fé se aperfeiçoou em virtude das obras. Então, o que está aqui o apóstolo destacando, que nós que dizemos que temos fé, porque cremos no Senhor, então temos que dar muitos frutos. Temos que apresentar e mostrar nossas obras, que são as que vêm depois desta fé. Isso é o que diz aqui, diz que a fé tem que atuar juntamente com as obras. Assim como Deus nos ordena, nos diz que façamos, Ele nos ensina seus mandamentos, nos diz que nos afastemos do mal, nos afastemos do pecado. O Senhor nos diz, não sejas irado, deixe a ira, deixe o rancor,
Não tenhas raiva, não tenhas isto, não tem o outro, tem que obedecê-lo, atuar, fazer. Com isso eu lhe digo, Senhor, aqui estão minhas obras. Tenho te obedecido, tenho mudado conforme tu tens me dito, tens me ensinado. Então, a fé acompanhada de obras não é somente crer, senão fazer as coisas, porque muitas vezes podemos vir à congregação para aparentar. Aparentar que eu estou aqui na congregação buscando a Deus, orando, cantando, lendo a Bíblia e aparentando que eu creio em Deus, que eu tenho fé, mas ali em minha vida, privada em minha vida ali, estou pecando, cometendo pecado, fazendo todo o mal. Isso é uma fé que não se pode justificar, porque é uma fé sem obras. E no 23 diz, no verso 23 diz, e cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Isto de amigo de Deus também é outro tema para analisar depois, quando nos corresponde falar dos amigos de Deus. E no verso 24 diz, vede, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Senão as duas coisas, não é? As duas coisas. E do mesmo modo, Raabe a meretriz não foi justificada pelas obras quando recolheu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Então diz que esta Raabe, que foi quando teve a tomada de Jericó. Josué, com seu exército, com sua gente, foram ali para tomar Jericó. E ele enviou a uma comissão antes de entrar, ali pois a tomar a cidade, encarregou a uns jovens, a uns homens, os enviou para que eles fossem dentro da cidade, investigassem como era a cidade, enfim, todas aquelas questões. E eles chegaram na casa desta meretriz, e eles, pois, contaram a ela o que iam fazer e o que estavam fazendo, e é quando ela, então, crê neles. Creu-lhes que eles iam da parte de Deus para uma missão e que suas vidas estavam em perigo, e ela procurou guardar-lhes a vida e diz que fez todo o possível para que a vida deles fossem guardadas, que fossem protegidos da morte. A eles procuravam para matá-los, e ela disse que os escondeu e logo por um muro, que se escapassem. Essa atitude dela agradou a Deus, porque ela sabia que estes personagens eram da parte de Deus, e ela creu e fez o possível para ajudar-lhes. Diz que Deus o contou como uma boa obra, e por isso abençoou? A abençoou, porque quando houve a tomada de Jericó, diz que destruiu a cidade e que eles foram salvos, porque eles escaparam, os tiraram dali para que não perecessem. E de resto, pois, todo o povo pereceu ali, os habitantes de Jericó. Então diz que é assim mesmo que essa Raabe foi justificada por estas obras, porque é que a fé tem que ir acompanhada de obras. A fé sem obra é morta. A fé tem que ir acompanhada de obras, e se não, pois não, tem nenhum valor. Diz o corpo, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim que Deus o que quer, o Senhor o que quer é que, como Ele nos tem ensinado ou está nos ensinando o seu caminho, sua doutrina, sua palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é tão formoso, é tão profundo tudo o de Deus, toda a tua doutrina é tão profunda, é tão simples também, é simples o caminho do Senhor, para as pessoas dispostas, seus corações dispostos para Deus. Então, Deus quer que nós, os crentes, sejamos perfeitos, que estejamos na congregação ou que creiamos no Senhor, mas que também obedeçamos e sujeitamo-nos a cumprir seus mandamentos. Por isso, em alguma parte, o Senhor Jesus dizia, o que me ama guardará meus mandamentos. Então, aí está a fé com as obras. As duas, os dois têm que trabalhar.
E isso é o que nós devemos seguir lutando. Já nós, na congregação, temos entendido, temos compreendido todas essas maravilhas, e o Espírito Santo nos tem ensinado e nos ajuda também. E eu quero e convido as pessoas recentes, pessoas que vêm pela primeira vez e pessoas recentes que comecem. O começo é crer, dispor o coração e o ouvido no que ouvimos e crer, aceitar. Aceitar e começar a ler este livro maravilhoso. E logo você começa a seguir no caminho do Senhor, a congregar-se e a seguir o caminho de Deus, e Deus pouco a pouco vai lhe ensinando e você vai aprendendo. E você vai começar também a dar obras, a dar frutos, porque isso é o que Deus faz com todos aqueles que se dispõem para Deus. Assim que eu os convido para que vocês também participem e junto conosco aqui estejamos todos buscando a este Deus maravilhoso, glorificando-o, confiando nele, porque na vida tem muitas dificuldades, no mundo tem perigos, tribulações, tristezas, tem tantas coisas, duras, difíceis, amargas, dolorosas. E se não temos a quem recorrer para que nos ajude, nos console, nos abençoa, é nosso Deus. Mas para termos a nosso Deus que nos guarda e nos protege, temos que começar pelo princípio. Crer. Crer no Senhor Jesus Cristo, que é Deus, o Filho de Deus, que é o caminho que leva à vida eterna, e depois começar a fazer, a cumprir seus mandamentos para ganhar a vida eterna. Este é o convite. Que meu Deus os abençoe e que meu Deus esteja com todos vocês e os ajude e lhes revele. E o Senhor chegue a seus corações, às suas vidas, para que vocês um dia se convertam ao Senhor e conosco estejamos todos louvando a nosso Deus, porque Ele é digno. Assim que vamos, postos de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nosso Deus que fez o universo, nosso Deus que nos formaste, nos fizestes com tua mão poderosa, somos obras de tuas mãos. Obrigada, Senhor e Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada, Eterno Deus, por tuas maravilhas, por tua misericórdia, por teu amor, porque tu te has humilhado ao olhar-nos e te has humilhado também ao escolher-nos, a buscar-nos, para nós podermos estar congregados ou reunidos, todos como igreja, como congregação, em tua presença. E tu, Senhor, manifestando-te entre nós, dando-nos bênçãos espirituais, mostrando tua existência com os dons espirituais, com o batismo com o Espírito Santo, com o falar em línguas. Desta maneira, Senhor, tu nos demonstras que existes, porque sentimos em nosso ser essa presença divina, essa presença sobrenatural. E quando nossa língua não nos permite falar nosso idioma natural, senão que teu Espírito Santo vem falar por nós ou em nós, então sabemos que tu existes, entendemos e compreendemos que és um ser sobrenatural que não podemos ver com os olhos materiais, físicos, mas te sentimos em nossa vida, em nosso coração. Nosso espírito se regozija, nossa alma se estremece diante de ti, Senhor. Tu és nosso Deus. E o que mais e o que dizer, Pai, quando tu dás sonhos e visões? Quando tu cumpres as promessas que nos fazem através de profecias ou de revelações ou de visões, e tu nos cumpres tudo, Senhor. Como duvidar da tua existência? Tu existes, Senhor, tu vives. Tu vives em nossas vidas, tu vives hoje, tu falas hoje, meu Senhor, porque tu és o mesmo ontem e hoje. Obrigada, Pai Santo, por tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, te bendizemos. Obrigada, meu Pai. Agora, meu Senhor, te peço, Senhor, vou te pedir coisas materiais. Vou te pedir, Pai, que estendas tua mão sobre todas as pessoas que estão doentes. Tem muitas pessoas com diversas doenças.
A ciência não pode curá-las. E tem muita dor, muito sofrimento em cada doente ou em cada acamado. Senhor, tenhas misericórdia. Eu sei, meu Senhor, que neste momento tem muitos que estão te pedindo curas. Curas em seu corpo físico. Também cura para a sua vida psíquica. Que tu estejas libertando, que tu estejas rompendo ataduras, correntes, laços. Tira maldições, tira espíritos maus das pessoas que os estão atormentando. Senhor, estejas tu libertando a muitos. Limpa, Senhor, as vidas, purifica a cada um. Faças milagres e sinais, porque estas são tuas promessas, Senhor. Tuas promessas de que em teu nome, Senhor, se realizariam muitos milagres, muitos sinais, muitas curas. E nós cremos e esperamos em ti que te manifestes desta maneira, Pai Santo. Bendito Deus, todos aqueles que sofrem e têm pedidos, necessidades, que tenham desejos em seus corações, aqueles que vão fazer cirurgias, te peço que os ajudes, os guardes e os protejas, que tu, Senhor, estejas com eles, abençoando a cada um, curando a cada um de qualquer doença e libertando, Senhor. Limpa, Senhor. Obrigada, Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo. Bendito e louvado o teu nome pelos séculos dos séculos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amém. Obrigada, que meu Senhor abençoe a todos grandemente. Muitos abraços para todos vocês, meus queridos irmãos, pessoas pela primeira vez, pessoas recentes. Que meu Deus abençoe e até breve. E para as crianças, beijinhos, muito obrigada. Obrigada, Deus abençoe.